Em primeiro lugar, eu quero agradecer, amor. Sinto honrada mesmo de estar aqui com você, viu? Para mim é um prazer. Quando eu conheci você, eu tinha 15 anos. Uau! Então, você me deu a classe da nova criatura. Eu era o seu pastor, né? Era o Lembra? meu pastor, ainda é, né? E assim, eu louvo a Deus porque tudo que eu aprendi com você, e eu creio que o marido, né, o homem, o sacerdote do lar, ele tem realmente esse papel extremamente importante no lar de ajudar nos relacionamentos. Relacionamento com esposa, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho, né? Assim, eu acho que esse tema é um tema tão abrangente, porque seja lá onde nós estivermos, nós vamos ter que lidar com esse tema de relacionamento. Nós vamos ter que saber nos relacionar com as pessoas, saber nos relacionar ou não, né? Hoje em dia é um grande desafio a gente saber se relacionar com as pessoas. E eu vejo que uma das coisas, em primeiro lugar, que nós temos que lembrar é que nós não somos perfeitos. Isso eu acho que tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos, né? E estamos num processo de construção. E temos que ter a nossa mente aberta para aprender. Então, assim, eu acho que esses momentos, essas lives, e tantas pessoas que você falou que você vai estar fazendo lives e perguntando, é um momento onde nós podemos aprender tanto, 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 com pessoas que já caminharam na nossa frente, né? Que já estão na nossa frente, que tem tanto para nos oferecer. Tantas pessoas especiais que você mencionou, os nossos líderes, pastor Paulo, pastora Rebeca, sobre criação de filhos. Nossa, tanta, tanta riqueza, né? Que os filhos já estão grandes, mas nós estamos aprendendo, procurando aprender sempre. Pastor Josué Gonçalves, que é um exemplo, pastor Ricardo, tantos exemplos mesmo. E eu acho que no nosso coração, em primeiro lugar, tem que ter esse coração de aprender, né? Nunca da gente pensar que nós chegamos lá, que nós somos o bambambam bam, bam, e nós sabemos fazer as coisas. Sempre nós temos lugar para aprender, sempre nós temos que nos colocar numa posição de aprender. E eu vejo que uma das coisas que mais dificulta no relacionamento, eu vejo que o que decepciona as pessoas em primeiro lugar. O que traz uma decepção? É quando nós criamos uma grande expectativa acerca daquela pessoa. Né? Criamos uma expectativa, ai, meu casamento vai ser assim, meu marido vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é interessante, ou no meu emprego, o meu chefe vai ser assim, assado, né? A gente cria uma grande expectativa acerca de uma pessoa. E é interessante que quando a gente cria uma expectativa, uma grande expectativa acerca de uma pessoa, é tudo que eu acho que a pessoa deve ser. Como a pessoa, é tudo aquilo que eu desenho, como que eu acho que a pessoa deve ser. E, na realidade, nós temos que entender que cada pessoa é uma pessoa diferente, ela vem de uma construção de uma família diferente, ela vem de uma cultura diferente, ela vem de uma criação diferente, né? Então, assim, até, por exemplo, em casa, né? Às vezes, se você casa com uma pessoa e você tem uma expectativa que ela vai ser totalmente organizada, que tudo ela vai fazer perfeito na sua casa, quando na realidade ela vem de uma estrutura familiar onde organização não era uma coisa tão importante na casa dela. Então, aqui, o que acontece? Começa a criar conflitos, por quê? Porque nós geramos dentro de nós expectativas acerca de pessoas, né? E aquela expectativa está voltada não naquela pessoa, mas no que eu penso e como eu acho que aquela pessoa deveria ser, né? Então, assim, eu acho que uma das grandes coisas para nós termos um bom relacionamento é realmente não ter aquelas expectativas que eu casei com um super-homem, apesar que eu casei, né? Não ter aquela expectativa, mas nós sabemos, né, amor? Todos nós estamos num Claro. processo de construção.
né? Assim, todos nós estamos crescendo e aprendendo, mas a gente não tem aquela expectativa, mas entender que nós estamos num processo de construção e nós vamos ser construídos juntos, né? Então, eu acho que a primeira coisa é realmente detonar essa coisa de perfeição, né? Nós estamos caminhando. Uma coisa que eu sempre... eu escrevi esses dias uma frase que eu falei assim: quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu ainda não sou a pessoa que Deus quer que eu seja. Mas uma coisa eu sei, eu estou bem mais diferente do que eu era. E estou num processo seguindo para o alvo, né? E eu tenho que perceber em mim mudanças. Eu tenho que entrar no relacionamento disposta. Eu acho que relacionamento é você moldar, né? Não é só... Se eu enrijecer, se eu só quiser a minha vontade, do meu jeito, eu vou criar muitos conflitos dentro do relacionamento. Então, eu acho que a gente vai sendo moldada, né? Quando eu falei que você me deu a classe da nova criatura, você me treinou, na realidade, realmente, você foi me moldando, né? Foi me moldando sem realmente quebrar a pessoa que eu sou. Você nunca quis que eu fosse você. Você sempre me deu liberdade para ser eu, né? Assim, e por isso eu posso me expressar, às vezes até em reunião, né? Assim, eu tenho que ter cuidado, porque você me dá muita liberdade de eu ser eu, e muitas vezes eu expresso muito forte a minha vontade, né? Mas você me entende, eu te entendo, e a gente vai crescendo. E eu acho que isso é extremamente importante no relacionamento. Com certeza, amor. Eu creio que isso também faz parte de humildade, né, amor? Porque uma coisa que eu e você, nós temos notado muitas vezes, né, a gente aconselhando casais, quantos casais que nós temos aconselhado, tantos casais, e eu acho que o empecilho número um no relacionamento dos casais, pode me corrigir se você achar que eu estou exagerando, mas eu acho que talvez o empecilho número um, e nós temos conversado um pouco sobre isso aí, você, né, ao aconselhar casais, vez após vez, essa falta de humildade, a pessoa não ter essa atitude de, olha, eu posso até estar errado, eu não estou entendendo você, mas talvez o erro está em mim. Então, eu estou aqui para pedir perdão, só quero entender, por favor, e tal. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? E você tem Agora, sido um exemplo nessa área, viu, amor? agora é interessante, né, amor? Hoje nós já temos, agora em maio, a gente faz 29 anos de casados, né? E quando a gente aconselha muitos casais, é interessante que a gente está vendo pelo um outro prisma, né? Tendo uma outra visão da situação, e depois a gente pensa e fala, puxa vida, falta só eles serem mais humildes. Isso é uma verdade, isso é uma plena verdade. Mas interessante é que se nós olhássemos para nós antes, nós também não tínhamos essa Meu humildade. Deus! Eu acho que Deus teve muita misericórdia, porque nós nunca né, tivemos tanta briga horrível, né? Mas no começo do casamento, com certeza, né, teve momentos em que os ânimos se acaloravam e a gente ficava muito assim triste um com o outro, né? Muito tristes E a humildade passava bem longe. e a humildade passava bem longe, bem longe, bem longe. Mas o que aconteceu? Nós acabamos, ainda estamos num processo, ainda precisamos, né, de mais e mais humildade, mas nós fomos aprendendo, né? Aprendendo a pedir perdão, aprendendo a muitas vezes, eu, por exemplo, eu aprendi a muitas vezes ficar calada. Eu vejo que tem momentos para tudo. E às vezes naquele momento, né, assim, onde as faíscas estão bem fortes, não é o momento, né, da gente ficar falando.
Mas eu aprendi, né? Eu aprendi, assim, a ficar calada, a me calar. E, às vezes, o silêncio, ele fala muito mais do que quando a gente rebate, né? É, Quantas vezes, né, assim, eu queria que você respondesse alguma coisa, você ficava calado, aquilo me doía até mais, né? Aí parece que o arrependimento e aquela consciência de erro vem mais rápido do que quando a gente entra no confronto mesmo, né? Então é muito interessante. é verdade. E sabe, amor, uma coisa que eu vejo que é muito precioso, né? Que nós, claro, muito antes de casarmos, as, as arestas mais graves no nosso namoro, no nosso noivado, nós já tínhamos aparado, né? Então, nós nunca tivemos um casamento onde, pela graça de Deus, nunca, nem na frente dos nossos filhos, na frente de ninguém, discussões e tudo. Agora, em particular, às vezes a gente né, discordava e se acalorava um pouco, mas até isso a gente logo consertava, pedia perdão um para o outro e tal. Mas os anos foram Às vezes passando não era tão logo, né? Às vezes a gente demorava um pouquinho, assim, e né? logo que eu falo, dentro talvez de meia hora, 45 minutos, É, uma hora, né? A é. gente estava já pedindo perdão e tal, né? Normalmente, eu acho que até no começo já era assim, né? No primeiro ano do casamento, porque o mais difícil foi aquele primeiro ano, né? Aí, agora vai fazer, como você disse, 29 anos em maio, né? Mês que vem. E dia 11 de maio. Mas cada ano só tem melhorado, melhorado, Verdade. melhorado. Por exemplo, agora, durante essa fase do coronavírus, que a gente está toda. E antes a gente já estava toda hora junto, porque eu tive a cirurgia, né? E a recuperação da cirurgia, você sempre cuidando de mim. E todo esse tempo já fazem o quê? Mais do que 2, 3 meses, né? E você e eu com um relacionamento muito gostoso, muito bom, né? A gente, a gente vê assim uma coisa muito gostosa, ao ponto que a gente pensa muito igual, a gente está junto, né? E é uma coisa muito linda. Durante esse tempo todo do coronavírus, só o amor só tem Eu, aflorado mais e mais, o é carinho, verdade. né? Eu, É eu muito. vejo, eu vejo que tem algumas vertentes, alguns pontos que são extremamente importantes. Eu vejo assim, eu vejo na minha própria vida. Quando eu não estou tirando tempo com Deus como eu devo tirar tempo com Deus, eu fico muito mais sensível, as coisas parecem muito maiores para mim. Pelo menos isso acontece comigo. Se eu estou me alimentando da palavra de Deus, se eu estou tirando bastante tempo com Deus, é muito mais fácil eu ter amor, eu ter mais Uau, paciência, uau. né? Assim, na minha vida eu vejo que isso é necessário, é Amor, extremamente importante. amor, deixa eu interromper aqui, que eu acho isso. Você tocou num ponto nevrálgico muito interessante aí. Porque, veja bem, vamos só pensar aqui. Tem gente que ora, jejua, que pega que nem uma máquina, mas trata a esposa como cavalo, né? Como uma coisa horrível, os filhos de uma forma ruim. E parece que quanto mais aquela pessoa lê a Bíblia e ora, pior ela fica. Por que isso? Você está dizendo que você não. Quanto mais você tira tempo com Deus, na presença de Deus, mais quebrantada você fica, mais maleável, mais fácil de lidar, de perdoar, de pedir perdão. Qual é essa diferença? Por que você acha essa dicotomia aí? Eu acho que, assim, nós temos, eu acho que muitas vezes a pessoa vê esse tirar tempo com Deus, esse estar na presença de Deus, como uma religião, uma regra. Eu tenho que fazer isso, eu tenho, é uma coisa imposta. Quando aquilo vem de uma necessidade que nós temos de conhecer a Deus, porque eu acho que quando
a gente começa a conhecer a Deus profundamente, a gente passa a entender o que está no coração de Deus. Quando a Uau, gente entende o que está no coração de Deus, isso uau. vai refletir naturalmente nas nossas ações. Então, assim, por que que às vezes a pessoa tinha tanto tempo na palavra de Deus e aparentemente não faz diferença, como você falou? Como é que pode ter um homem que é um homem de Deus e trata mulher e filhos como se fosse um cavalo? Para mim, eu não consigo conceber, não tem assim, como que a pessoa pode ser um grande homem de Deus e fazer tudo isso? Mas eu acho que você tocou no ponto certo, porque virou uma religião. Então, agora que leu a Bíblia e orou muito, aí ele se sente ainda mais orgulhoso, sabe? Mais santo. Porque é uma religião baseada nos méritos. Então, ele se acha agora merecedor. Aí ele detona os outros, rebaixa os outros, critica os outros. E quanto mais ele ora e lê a Bíblia, ele só cumpriu um dever religioso em vez de ter um relacionamento com Deus, em vez de se alimentar da palavra de Deus, em vez de amar a Deus, em vez de deixar a palavra de Deus falar com ele e fazer a obra. É o caso dos fariseus, que conheciam muito bem a Bíblia, mas não queriam ter um relacionamento com o autor, com o autor da Bíblia, né? É verdade. Isso eu acho que é fundamental, né? Assim, se nós queremos ter bons relacionamentos, eu acho que o pêndulo, a base, o principal tem que ser Deus na nossa vida. Tem que ser Deus, mas Deus não religião, mas Deus relacionamento, né? Eu sempre penso, orar, o que que é? É eu falar com Deus e meditar é Deus falar comigo. Nós estamos dando tempo para Deus falar conosco, porque quando a gente permite que Deus fale conosco, Ele vai falar essas áreas. Áreas que eu não estou sendo, né? Assim, eu não estou sendo amorosa, eu estou sendo respondona, eu estou sendo má, eu estou sendo egoísta, né? Deus vai falando e a palavra dele vai lavando a nossa vida e vai nos transformando, né? Quando eu cumpro uma série de coisas, eu oro, eu falando com Deus, mas não permito que Deus fale comigo, né? Porque eu acho que é a palavra dele que vai nos transformando. É a palavra de Deus que vai nos transformando. Uau, muito, muito bom. Amor, então, vamos ver segredos para um relacionamentos felizes, né? Não só com o marido, esposa, mas com outras pessoas também, no dia a dia, né? Você falou de humildade, você falou da pessoa verdadeiramente tirar tempo com Deus. Quais são alguns outros segredos, amor? Eu vejo também, eu acho que a nossa mente é extremamente importante, né? Quando a gente está com raiva de uma pessoa, é muito fácil todas as coisas negativas que aquela pessoa fez, ou pelo menos que a gente acha que ela fez, vir na nossa cabeça. E eu não sei se acontece isso com os homens, mas nós, mulheres, nós temos essa possibilidade de alimentar aqueles pensamentos de raiva, de revolta, de só olhar o lado negativo, ou de realmente direcionar a nossa mente para pensar as coisas positivas, né? Porque numa situação sempre tem os dois lados, é uma moeda de dois lados. E geralmente o diabo quer que a gente se concentre no lado negativo, naquilo que ele fez, né? Então, assim, muitas vezes, quando eu estava triste, né, assim, eu vigio, eu procuro, nem toda vez, né, porque eu estou caminhando, mas eu procuro vigiar o que está na minha cabeça, os meus pensamentos, né? Aquele pensamento está me fazendo bem ou aquele pensamento está me fazendo mal, está me fazendo mais para baixo, mais com raiva. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, assim, dos pensamentos, nas situações que a gente enfrenta, se aqueles pensamentos, eles estão me fazendo bem, estão me fazendo uma melhor pessoa ou estão me fazendo uma pior pessoa, né? Então, quando tá com briga, então eu tô com o pensamento, eu vou falar isso aqui, eu vou acabar com isso, eu vou... Então, isso, né, é uma luzinha que acende que nós precisamos ter alerta. Peraí, né? Esses pensamentos não estão me fazendo
bem, né? Essas vozes internas não são coisas boas, né? Sempre tem o lado bom, né? Aquela coisa, né, que o Freud falava, o anjinho bom e o anjinho mau, né? Então, sempre o diabo aproveita, muitas vezes, no frisor de uma discussão, para jogar mais lenha na fogueira, para que aquilo se torne mais forte ainda, né? Então, vigiar os pensamentos, eu acho que é extremamente importante, os nossos pensamentos, como nós estamos alimentando os nossos pensamentos, né? Eu acho que é extremamente importante. Isso é E mais... quais são alguns segredos que você usa, amor? Porque você é uma pessoa extraordinária. Não é porque eu estou falando aqui em público, né, pelo Instagram, de você, mas você sabe que eu sempre falo isso todo dia para você, falo para os nossos filhos, que mãe maravilhosa que vocês têm, que esposa maravilhosa que eu tenho. Quais são os segredos? O que você faz para alimentar a sua mente com pensamentos bons, para você ter sempre esse coração tão amoroso que você tem, você já levanta de manhã abraçando todo mundo, beijando todo mundo, né? Como que você trabalha com sua mente em Cristo Jesus? Sei que é pelo poder do Espírito Santo, mas quais são alguns segredos que você faz aí para ter esse tipo de disposição, de amor, de carinho? Olha, na realidade, assim, como eu falei, como eu estava falando, nós não somos perfeitas e nem todas as manhãs eu acordo, ai, maravilhada, e com um sorriso, e assim, ai, totalmente feliz, né? Assim, eu tenho que lutar, eu acho que são decisões que a gente toma, né? Decisões, eu não vou aceitar isso, né? Eu vou escolher me alegrar, eu vou me alimentar com a palavra de Deus. Você me conhece, eu gosto muito de escutar mensagens, eu gosto muito, assim, eu tenho um caderno onde eu anoto coisas, né, que Deus vai falando comigo. Então, assim, eu gosto também muito, eu tenho, nós temos até umas músicas, né, amor, que a gente coloca, às vezes, para dormir mais rápido, mas às vezes eu coloco só para me pensar e deixar Deus falar no meu coração, né? Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente tenha essas atitudes, né, alegres. Eu vejo que esses dias eu até falei também numa live, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. E para que nós funcionemos bem, tanto o nosso espírito como a nossa alma, como o nosso corpo, tem que estar bem alimentado, né? Nosso espírito com a palavra de Deus, alimentando com a palavra de Deus, aquilo faz toda a diferença. A nossa alma vigiando os nossos pensamentos, colocando os pensamentos certos, o nosso corpo, né? Eu vejo que, assim, se eu comer muito doce, muito açúcar, se eu estiver me sentindo tufada, ou coisas assim, isso influencia no meu humor, na minha maneira, né? Às vezes nem eu entendo por que eu estou tão triste, ou, né, e tal, mas tudo isso é um conjunto de coisas. Eu creio que é um conjunto de coisas. Então, assim, a decisão, né? Eu não vou olhar para as coisas negativas, mas eu vou olhar para as coisas positivas. Eu não vou reclamar. Às vezes eu quero, né? E às vezes eu reclamo e depois eu me arrependo, né? Quantas vezes eu vou com você ou com as crianças, me perdoe, né? E tal. Esses dias mesmo, né? Os meninos estavam de lavar a louça e era tanta louça. Eles tinham que lavar a louça, era tanta louça na cozinha. E eu cheguei assim, eu tinha arrumado a casa e feito as coisas e tudo, e era tanta louça. E eu fiquei assim meio desesperada, né? Comecei a chorar e tudo, e você, o amor, o que foi e tal, mas eu tava, né, assim, frustrada, né? E chamei os meninos e dei uma dura neles, mas depois eu pensei, não, E né? eles foram tão humildes, né, amor? Eles tiveram reação tão legal, graças a Deus, né, por filhos tão humildes. E o David até foi atrás de você para consolar você também. Então, mas logo, logo, né, eu me toquei, porque eu penso que nós, mulheres, é interessante, eu tenho até pregações que eu falo sobre isso, nós damos o tom do nosso lar. Se a gente estiver emburrada, com raiva, reclamando, né, a gente vai dar um tom negativo na nossa casa.
né? Tem até um ditado, mamãe bem, todo mundo bem. Se a mãe não estiver bem, ela põe a casa abaixo, né? Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Porque a mãe começa, né? Manda num, briga com o outro, né? E tal. Então, ela deixa aquele ambiente realmente pesado. Então, assim, diante de Deus, eu sei da responsabilidade que eu tenho diante de Deus, do exemplo, né? Assim, como mãe, como esposa, para os nossos filhos. Então, depois que eu dei a dura e tal, e estava tudo estressada sobre as louças, depois eles foram tão amorosos, né? E foram perguntar, mamãe, mas como é que a senhora quer que a gente faça e tudo. Aí eu me toquei, né? Foi pior, porque eu fiquei sentindo horrível. E aí eu fui pedindo perdão de todos e elogiando, né? Eu acho que isso é uma das coisas importantes para ter um bom relacionamento, é dar elogios, É né? verdade, Porque às vezes a gente só quer cobrar, 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 é né? verdade. Elogios é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer para manter relacionamentos. Uma coisa, amor, que eu sempre tenho falado é tanto para se relacionar bem com Deus e com os outros, a gente tem que saber se relacionar bem com nós mesmos, né? E uma das coisas que eu tenho falado muito é que nós podemos substituir os pensamentos negativos, como você estava falando, com os pensamentos bons. E, e eu sempre falo, nós não precisamos fazer de conta que não tem problema. Nós temos que encarar o problema, mas à luz das Escrituras. Quais são as promessas na Bíblia que resolvem esse problema? Aí temos que orar em fé, resolvendo aquele problema. Uma vez que oramos em fé, temos que confiar e acreditar que agora está na mão de Deus, já está sendo resolvido, e aí temos que tirar a mente do problema e colocar nas promessas, meditar nas promessas. Se eu ocupar minha mente com as promessas, aí minha fé vai crescer. Agora, se eu ficar ocupando minha mente com os problemas, eu estou até em desobediência às Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia diz, em Filipenses 4:8, tudo que for puro, tudo que for, se algum louvor existe, se alguma boa fama, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando eu não estou só pensando em coisas boas e ocupando o meu pensamento nos problemas, eu estou em desobediência a Deus. Uau! Então, Isso é tremendo, amor, que você falou, porque o que acontece quando a gente tem um problema, igual você falou, nós não podemos ignorar o problema. Tem um problema, seja lá qual for. O problema que aconteceu com o filho, financeiro, seja lá qual for. Teve um problema, uma discussão com o marido, teve um problema. Você tem duas escolhas, né? Eu vou ocupar, igual você falou, eu vou ocupar minha mente com o problema, né? Ou eu vou ocupar minha mente com as promessas de Deus, com a solução do problema. Porque eu acho que isso influencia muito. Quando a gente ocupa, Deus é tão sábio. Quando ele fala que até nós desobedecemos a ele, quando ocupamos a nossa mente só pensando no problema, isso vai. Tem várias coisas que vão estar embutidas nisso, né? Se eu encho a minha mente com problemas e tudo, aquilo vai fazer o quê? Vai fazer eu ter taquicardia, vai fazer eu ter depressão, vai fazer eu ficar com raiva. Tantas coisas acontecem dentro de nós, quimicamente até, que isso vai até dificultar tanto eu ver a solução, como perceber um caminho diferente que Deus está querendo me mostrar. uau, Porque se eu uau, estou nervosa, se eu estou com raiva, uau. o meu ser, eu como pessoa, o organismo, os hormônios, tudo vai estar em tanta fricção que às vezes Deus está te mostrando a saída e você não consegue perceber. Mas quando você acalma, é como se a poeira baixasse e você pudesse enxergar além, né? Então, quando você ocupa o seu pensamento obedecendo a Deus com a palavra de Deus, aquilo baixa a poeira e você pode ver a solução para um problema, Uau, uau, né? uau. Isso é muito forte. Inclusive, eu quero só dizer uma coisa, porque as pessoas estão pedindo para a gente salvar
essa live. Eu vou salvar no meu perfil, porque a André entrou no meu perfil, né? Então vai estar salvo aqui no meu perfil. Mas essa live não só vai ser salva nesse perfil, mas ela está sendo gravada e ela vai ser colocada no meu canal de YouTube também, tá? Então, você vai poder ficar assistindo por, eu acho que é 24 horas que fica no perfil, ou 12 horas, eu não sei quanto tempo que fica salvo lá, né? Mas também depois vai estar no meu canal do YouTube. Porque essas verdades são transformadoras. Vale a pena a gente ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo. Sempre tem aquela história que eu conto, amor, do cara que foi cometer suicídio, né? E ele estava em cima de uma ponte, ele foi pular e o cara falou, para, não pula, não pula, pode. E o cara veio correndo e segurou ele e falou assim, pode me contar seus problemas. E como eu disse, no começo é até bom, precisamos encarar o problema, precisamos desabafar, conta o problema, mas aí traz a solução com a palavra. Só que, em vez do cara trazer a solução com a palavra, ele só falou assim, pode contar mais. Aí contou por 1 hora contando os problemas dele. Ele falou, poxa, muito problema sério. Tem mais? Tem mais. Pode contar mais. Conta mais. 2 horas contando problema. 3 horas contando problemas. 4 horas contando... Aí os dois pularam da ponte. Amor, você falando isso, eu lembrei que uma das coisas interessantes, porque Deus criou o homem e a mulher diferente, nós somos diferentes, né? E às vezes é interessante que muitas vezes a mulher, ela às vezes conta um problema, mas na realidade, muitas vezes ela não quer a solução do problema. Ela só quer que alguém escute ela falar, né? Às vezes, é interessante que às vezes eu vejo, às vezes uma mulher conta um problema para o marido, e o marido vai e soluciona todos os problemas, e faz assim, 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 e não é isso que ela quer escutar. Ela não quer escutar a solução do problema, né? Quando a mulher quer escutar a solução do problema, ela fala o que você acha, mas às vezes ela só quer despressurizar, né? Ela só quer... Igual quando a esposa pergunta qual sapato que eu devo ir. Eu já aprendi, não adianta falar qual que eu acho que deve ir. É aquela que você achar melhor, amor. Mas essa tá linda, e essa aqui tá linda também. É porque a mulher, muitas vezes, ela não quer a pessoa dando uma resposta, né? Ela quer só que a pessoa escute. A mulher, é interessante que ela resolve muitos problemas, e eu vejo isso na minha vida. Às vezes eu pareço que é um problema tão grande, um problema tão grande. Aí quando eu falo, ufa, aí nem parecia que era tão grande assim. Passou. Despressurizou. Despressurizei, né? Então, às vezes nós só queremos assim falar. É diferente também do homem. Eu vejo assim que o homem tudo a gente vai conhecendo. Eu acho que relacionamento a gente vai se conhecendo, né? Às vezes a mulher também, ela gosta de muitos detalhes, né? Ela gosta de todos os detalhes. Alguém vai contar uma coisa para ela, muitas vezes elas gostam de todos os detalhes. E aí, mas como foi que ele falou? E tarararará. O homem, né? Imagine um homem perdendo o emprego, que em nome de Jesus não vai acontecer com nenhum que está assistindo aqui. Mas imagine um homem perdendo o emprego, ele volta para casa e ele fala para a mulher, perdi o emprego. A mulher sábia, o que ela vai fazer? Ela não vai tentar, mas me conta, mas como foi? O que o teu chefe falou? E tal. Foi por quê? Isso só vai fazendo o homem se sentir pior e pior e pior, né? Por quê? Porque todos os detalhes que ele naquele momento não quer falar sobre esses detalhes, né?